Há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, eu participei de um evento lá do meu trabalho com aviação, nada a ver aqui com o canal, só que eu tive a felicidade de encontrar com o Marlon Tosh, que é inscrito, acompanha o canal aqui já faz um tempinho. Ele me acompanha desde a segunda ou terceira vez que eu fui no LendaCast, que eu fui com o Thiago parceiraço, amigo meu aqui que lá do canal O Que Te Assombra, e a gente foi lá no LendaCast para falar de lendas da Quaresma. E aí ele me reconheceu ali, se aproximou, me cumprimentou e a gente começou a conversar. Uma felicidade. Sempre que vocês me virem por aí, podem me parar, vamos conversar, podem contar seus relatos como o Marlon fez, né? E aí o Marlon se apresentou, falou que ele e a esposa dele me acompanham desde esse episódio que eu participei lá com o Thiago. Aí falou que a esposa dele e ele se cobra muito, né, para me mandar um relato já. Faz um tempo aí que eles estão ali, a esposa dele falando manda, 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 que esse relato é muito bom, tem tudo a ver com as histórias que o Rogério conta lá e vai ser legal. Aí ele falou, já que eu nunca te mandei e agora eu tô tendo a oportunidade, eu posso te contar para você contar lá no canal? Eu falei, claro, com certeza, e logo entra nos próximos vídeos aí que eu vou ter um prazer aí de contar a sua história. O que o Marlon explicou? Hoje ele mora aqui em São Paulo, né? Na verdade ele mora ali em Guarulhos. E a família dele é uma família de imigrantes que mudou na década de 60, 70 para o Brasil, algumas pessoas, pai, tios, entre outros familiares, o avô dele também, vieram para cá e meio que deram uma espalhada. Alguns moram aqui na região aqui de São Paulo, indo para Atibaia, e outros moram na Minas Gerais, já para a região lá de Extrema e tudo mais. A família dele já trabalhava com campo, né? Trabalhava com lavoura rural lá no Japão, veio para cá, continuou trabalhando com isso. O pai dele foi um dos poucos que não veio com muito dinheiro para cá, né? O pai e o avô ali. Eles não tinham muita grana, então eles conseguiram até pegar um pedacinho de terra ali na região que ele falou ali de Minas Gerais e tal. E o pai dele, para otimizar, né, para ganhar mais dinheiro, arrendava a terra e aí fazia lavoura na terra dos outros, né, fazia o arrendamento e plantava nesses outros lugares. E aí ele falou que passou por lugares e lugares do Brasil aí com várias coisas estranhas e sinistras. Mas a que mais marcou foi uma vez que ele arrendou um pedaço de terra perto de Socorro. Ele falou que ele não lembrava muito bem, porque quando aconteceu essa história ele tinha ali seus 8, 9 anos, ali no máximo 10 anos de idade. E agora ele já tem mais de 40 e tantos. E aí ele lembra que foi mais ou menos assim. O pai dele arrendou a terra lá para fazer uma plantação lá. E aí ele, como ficava, né, entre indo e vindo lá da cidadezinha deles em Minas para esse lugar ali perto de Socorro para cuidar das coisas ali, ele montou uma casa e eles se revezavam, o pai e o avô. Nessa, quando eles mudaram para lá, eles já ficaram sabendo de uma lenda que o pessoal comentava muito, que tinha que tomar cuidado, que tinha uma estradazinha de terra lá, que ela vinha de um bairro mais afastado e cortava ali umas 2 ou 3 cidades. Era uma estradazinha assim, dessas vicinais, assim, que some assim, né? Começa numa cidadezinha e vai atravessando várias e some a perder de vista. E falaram que tinha que tomar muito cuidado, porque o pessoal costumava dizer que algumas noites de lua cheia eles viam em alguns trechos dessa estrada, mas principalmente bem próximo ali do sítio que o pai do Marlon estava trabalhando, que o avô do Marlon estava ficando, eles viam uma mulher muito bonita mesmo. Diz que era uma mulher com a pele bem clara, olhos verdes, cabelos escuros, cacheados, uma coisa assim que, tipo, uma mulher que chamava muita atenção. Só que era, tipo, o pessoal tinha como uma assombração e tinha como um sinal de coisa ruim, sabe? Um sinal de mau agouro, um sinal meio ruim. Tipo, as pessoas tinham medo de encontrar com ela na estrada. E aquilo ali já contaram pro pai e pro avô dele, eles ficaram com aquilo na cabeça, mas eles não tinham nada assim, não tinham uma cultura religiosa, não tinham crenças nem superstição, nada do tipo que fizesse eles ter medo, né? Eles não ligavam muito, na verdade, para essa parte espiritual, eles vinham de uma outra cultura, né? E aí eles, tudo bem, contaram isso, não botaram muita fé e não ligaram. Passou-se um tempo, uma das pessoas que trabalhavam ali com o pai e com o avô do Marlon viu a mulher na estrada, sabe? Tipo, depois de alguns meses já que o pai do Marlon estava arrendando as terras ali e estava nesse esquema de se revezar e o avô dele acabava ficando mais tempo lá e tal.
e ficavam indo e vindo, né? Indo e vindo por essa estradazinha ali que, pelo que eu entendi, é uma estradazinha que saía ali da região ali de Socorro, Pedra Bonita, ia lá para Extrema e depois lá de Extrema eles subiam mais para cima ali de Minas Gerais. E uma dessas vezes um funcionário viu e contou pro avô, né, do Marlon, falou, ó, seu Paulo, assim, assim, assado, tava vindo, tal, 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 tal. O senhor acredita que uma mulher, naquela altura ali, do jeito que o pessoal brinca, que tem assombração, ficou acenando pra mim na beira da estrada? O senhor acredita? Aí o avô do Marlon ali falou, poxa, não boto fé, não acredito, né? Não acho verdade essas coisas. Não era uma mulher de verdade, alguém pedindo ajuda, algo do tipo. Aí ele falou, não sei, era muito esquisito, eu peço desculpa aí a Deus se era alguém precisando de ajuda, mas eu fiquei com medo, eu passei batido. Tô contando pro senhor e tal. E achei melhor, né, passar batido. E quando eu olhei pra trás não tinha mais mulher nenhuma na estrada. Aí o avô do Marlon ficou pensativo, foi conversar com as outras pessoas, contou pro pai do Marlon, né? Virou assunto ali na família, o seu dito viu ali a mulher na estrada e tal, e tal, 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 tal. E realmente era um negócio de lenda ali. Aí tem um outro detalhe que eu preciso contar pra vocês. O pai do Marlon, que também era Paulo o nome dele, também era tipo assim, aqueles caras, como que eu posso falar pra você, igual o brinco aqui, meio poucas ideias, assim, sabe? Ele era meio, tipo, não ligava muito, era corajoso, era meio foda-se, assim, sabe? Ele ia ver as coisas e não tava nem aí, né? Naquele dia, o pai do Marlon combinou com o avô dele que se um dia ele visse aquela mulher, ele ia parar pra conversar com a mulher. Aí o avô do Marlon desafiou o pai dele, né? Falou: ah, não, você não vai ver isso não. Duvido que você vai parar pra ver essas coisas aí, quando você vê de perto é assim. E aí lá no Japão lá também tinha história de mulher que levava os homens pra um lugar lá e matava os homens, né? Tinha umas lendas meio assim. O avô do Marlon tentou colocar o medinho no pai do Marlon, para o pai do Marlon não fazer isso, mas não adiantou nada. Passou-se mais um tempo. Aí um certo dia lá o avô do Marlon não estava muito bem. E aí o pai do Marlon precisou ir para trocar com ele, para ficar lá na fazenda, no sítio, enquanto o avô voltava para passar com o médico, se tratar e tudo lá na cidadezinha deles em Minas. E nessa, indo pro sítio, o pai do Marlon e mais um amigo na caminhonetinha ali, eles tinham uma Bandeirantes, alguma coisinha assim, uma caminhonetinha velha, eles estavam passando de madrugada nessa estradazinha, que era o costume deles de sair no final do dia ou sair à noite, para chegar durante a madrugada lá no sítio, né? E eles vinham tranquilamente, aquela madrugadona dentro, lua grandona no céu, clareando tudo, quando de longe eles avistaram a mulher parada na estrada. Aí o pai do Marlon falou pro amigo dele, funcionário dele ali, ó lá, ó. É assombração lá, será que é? Aí o amigo dele, que era, segundo o Marlon mesmo falou, com todo o respeito do mundo, assim, era um cara legal, mas era um cara meio pingaiada, falou, pô, é nada, não acredito nessas coisas não. Os dois já tinham tomado uma dosezinha. Aí o pai do Marlon falou pro amigo dele, é uma assombração. Todo mundo fala que essa mulher que aparece nessa estrada aqui, ó, lua cheia, céu bonito e tal. Se aparece uma mulher bonita aqui é assombração e não pode ir atrás dela. Vamos atrás? Aí o senhor que estava com ele falou, vamos atrás. Nessa, eles foram até mais ou menos onde eles tinham visto a mulher ali parada, né? Porque a mulher andou um pouco para dentro do mato assim. E eles pararam a caminhonetinha lá e desceram. E enquanto um tirava a água do joelho, o outro começou a procurar, olhar para o meio do mato assim. E ele viu de novo a mulher parada entre as árvores lá. E aí é a mesma descrição que eu falei para vocês. Uma mulher bonita, de vestido branco, com os desenhos no vestido, pele bem clara, cabelão preto grande assim, e a mulher fazendo sinal para eles, né? E fazendo sinal, e fazendo sinal, e fazendo sinal. O rapaz ali que estava vendo essa situação chamou o pai do Marlon, que estava tirando uma água do joelho, e falou: ó lá, tá lá, seu Paulo, vamos, vamos, vamos. Aí os dois entraram pro meio do mato ali e foram seguindo a mulher. E andaram alguns metros assim para dentro do mato, e enxergando a mulher até uma certa distância, até que a mulher sumiu do campo de visão deles.
Aí um olhou pro outro e falou: Você tá vendo? Você tá vendo? Não tô vendo. Mas eles andaram mais um pouco e acharam que parecia ser uma cabaninha, assim, sabe? Que parecia ser uma casa velha de taipa, de madeira, que o tempo já estava ali, a natureza, o tempo já estava tomando conta dela, a natureza já tinha invadido ela. E aí eles decidiram, né, entrar para ver se a mulher estava lá dentro. E conforme eles se aproximaram da cabaninha, eles viram como se tivessem luzes acesas, né? Eles viram claridade dentro da casa e entrou os dois ali, né? O pai do Marlon, né? O seu Paulo, e o amigo dele ali, o funcionário dele que trabalhava com ele ali, entraram na casa. E a mulher estava sentada na mesa com velas e convidando eles para se sentarem na mesa com ela também. E os dois foram entrando na casa, e tipo, quem é você? Tentando falar com a mulher. E os dois dizem que estavam, tipo, com uma sensação muito estranha, sabe? Uma sensação meio hipnotizados pela beleza da mulher, sabe? Eles estavam assim, tipo, fixados na beleza da mulher mesmo, assim. Eles estavam impressionados quão bonita ela era. E aí, conforme eles foram se aproximando, eles estavam quase sentando na mesa. O pai do Marlon teve uma sensação meio estranha, assim, como se o avô do Marlon estivesse chamando ele, né? Como se o avô dele tivesse falando pra ele, olha pra cá, sabe? Tipo, tirando o foco dele. E isso deu um estralo na cabeça dele, ele lembrou do pai dele, né? E falou, putz, meu pai, né? Eu não posso ficar aqui, meu pai tá precisando de mim, tem que levar o carro pra ele ir lá pra passar com o médico, né? Ele não tá bem, né? E nessa dele fazer isso aqui e tudo, ele deu um passo pra fora dessa casinha, né? Desse chalezinho, assim, desse negócio assim. E quando ele deu esse passo, ele voltou à mente dele meio que como se um encantamento tivesse caído, pelo que o Marlon falou. Nessa, ele chacoalhou o amigo dele ali, o Pingaiada, né? Contando igual o Marlon falou, chacoalhou o Pingaiada, puxou ele de fora para fora de casa, falou, cara, o que a gente tá fazendo aqui, né? O que a gente tá fazendo aqui, rapaz? Aí um olhou pra cara do outro, a mulher, né? E aí, quando eles entraram de novo na casa, a vela estava apagada e tudo que tinha ali era um esqueleto, segundo o Marlon. Era um esqueleto sentado na parada, assim, sentado na mesa, assim, sabe? Com vela apagada, com tudo. Quando os dois viram aquilo, um olhou pro outro e falou, rapaz, né? E ó, perna pra quem tem. Ele falou que o pai dele era um homem baixinho assim, mas conseguiu andar mais rápido que o amigo dele que era mais alto, assim, de tão acelerado que andou assim nas passadas largas, assim. Eles saíram de lá, os dois sem entender nada que tinha acontecido, sabe? Tipo, com uma sensação esquisitíssima, subiram ali na caminhonetinha de volta e foram bater lá no sítio, lá encontrar com o avô do Marlon. Quando chegaram lá, o avô do Marlon ainda estava dormindo, eles entraram lá, foram fazer as coisas, foram descansar. Depois de algumas horas acordaram ali para tomar café, sentaram na mesa e contaram tudo. Contaram tudinho ali pro avô do Marlon. Falando, ó, a gente parou, aí a gente viu, a gente falei pro senhor que eu ia atrás quando eu visse e tal. Entramos no mato, chegamos lá no mato, tinha uma casinha assim, assim, assado, tal, 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 tal. E tava lá. Aí quando a gente entrou a primeira vez, era uma mulher bonita que estava sentada na mesa, convidando a gente para sentar na mesa com ela. Só que aí quando eu escutei a sua voz, eu saí e chamei, né, ele saiu também. Quando a gente voltou para dentro de casa, era o esqueleto só, um esqueleto podre com as velas apagadas. Aí a gente se assustou e saiu corrido de lá. Aí o avô do Marlon lembrou que tinha sonhado com ele. Falou, pô, sabe de uma coisa? Eu sonhei com você essa noite. Sonhei que a gente estava conversando, que eu estava te chamando, que você não prestava atenção no que eu estava falando. E aí no momento lá você falava, tá bom, tá bom, tá bom, e é isso, né? Mas eu sonhei com você. Aí ficou aquela sensação estranha, né? Aí essa foi a história que assombrou ali o pai do Marlon, a família do Marlon, a infância inteira dele. Sempre que tinha oportunidade, o pai dele estava contando essa história para a família inteira. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Sim, eu sei que vocês não gostam disso, ou tem algumas pessoas que nem ligam, mas eu preciso falar para você que se você não se inscrever nesse canal agora, quem vai ver uma assombração muito em breve e quem vai tomar um belo de um susto, vendo uma caveira, vendo um vulto, vendo alguma coisa muito assustadora, vai ser você que não é inscrito nesse canal, você que não curte os vídeos desse canal, que não hypa e que não deixa um comentário legal lá pra mim.
Faça tudo isso que eu falei, tá seguro, tá safe, tá tranquilo. E por favor, por favor, por favor, colabore para que esse canal possa crescer, cada vez mais ficar melhor, cada vez mais estruturado. Como prometido, eu vou fazer um empenho agora em dezembro e janeiro para contar relato dos inscritos aqui. Hoje é mais um vídeo de relato dos inscritos. Pessoas que estão me mandando aí, agradeço muito, muito, muito. Tenho que fazer um mutirão ali porque eu tô com bastante e-mail. Vou ler seu relato que você que mandou aí muito em breve. Você que não tem um relato muito grande, mas tem uma situação meio estranha, alguma coisa esquisita que já aconteceu com você aí, deixa lá nos comentários porque eu também faço uns vídeos mais curtos só contando essas situações sinistras. E é isso. Se você puder ser um membro aqui do canal, seja um membro, é só um cafezinho ou um lanche, dependendo ali se você escolher ser um curioso ou um explorador. Sendo membro aqui do canal, você vai fazer parte lá do nosso grupo secreto, onde a gente conversa quase todos os dias, onde a gente conta relatos, onde as pessoas compartilham suas experiências e também suas histórias sobrenaturais com a temática aqui do canal. Se inscreva, curta, comenta, se puder seja membro desse canal, hype esse vídeo. Valeu! Próximo relato que eu vou contar para vocês, na mesma pegada, hoje o tema é esse, relato dos inscritos, que tem a ver com sítios e lugares assim na mata assombrados, e bem parecido com o primeiro que eu contei para vocês. Esse relato é do Varley. O Varley, ele é da região ali de Iguape, né, litoral paulista aqui. Ele me mandou um relato contando a experiência que ele teve uma vez que ele foi visitar também o sítio dos avós dele ali na região de Iguape. O Varley falou que o avô dele tinha um pedaço de terra até que grande, sabe? Onde ele lidava ali com alguns bichos, tinha uma lavoura, umas coisinhas plantadas que eram muito para ele ali, né? Para a família, e comercializava os bichos ali, sabe? Tinha galinha, tinha porco, enfim. Só que era uma área grande, porém, que como ela pegava um manguezal e pegava um pedaço de mata, uma área mais fechada assim, sabe? Não dava para aproveitar tudo. Então o avô dele ia fazendo o que podia ali dentro da área permitida de manuseio, né? E aí meio que as coisas meio que cresceram esquisitas ali dentro do sítio do avô do Varley. Ele falou que a casa principal ficava na entrada, né, do sítio onde o avô e a avó moravam ali e tudo mais. Só que tinha uma segunda casa que ficava mais pro fundo do sítio, aonde o avô dele gostava de ficar também, que também tinha cama, tinha tudo ali. E era meio que uma segunda casa para um caseiro que ele nunca teve, para um funcionário que ele nunca teve, mas que as visitas acabavam ficando, enfim, mais pro fundão do sítio. E aí tinha ali o espaço com uma lavoura e tinha um espaço que estava meio perto ali do lugar onde ficavam alguns bichos, né? E aí o avô dele gostava de ficar nessa casa, mas o resto da família não gostava. Tanto que, tipo, ele contou, o Varley falou quando os meus pais iam lá, era pra gente ficar na outra casa, só que daí meio que o meu avô e quem que queria ficar lá dormindo lá com ele lá, ficavam na outra casinha e o resto da família ficava com a minha avó na casa principal ali na entrada do sítio. Porque, mesmo não tendo vizinho nenhum, mesmo não tendo nada pros fundos dos fundos do sítio do meu avô, a gente escutava barulho de maracá. Maracá que é tipo um... Qualquer coisa as pessoas me corrigem lá nos comentários, que ele é tipo um chocalho. É um instrumento indígena, assim, que faz tipo um barulho de chocalho, uma coisa assim. E aí também as pessoas escutavam também, às vezes, assim, como se alguém estivesse cantando, sabe? Como se alguém estivesse só fazendo aquele... não cantarolando, né? Não estava cantando a música, falando nada, mas estava cantando um ritmo, sabe? Era como se alguém tivesse, assim, sabe, cantarolando mesmo, né? Ou era esse barulho de maracá, ou era cantarolando. E o avô dele já tinha andado várias vezes pelo aquele mato ali, o pai dele também, os vizinhos, e não morava ninguém pra lá. Ninguém, 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 ninguém. Aí um determinado dia que o Varley tava lá nesse sítio lá, passando férias escolares, alguma coisa do tipo assim, ele decidiu dormir com o avô dele nessa casinha dos fundos, né? Aí eles trabalharam o dia inteiro lá, arrumaram cerca, mexeram com plantação, muda pra lá, muda pra cá, coisinha, arruma uma coisinha ali, o sítio o dia inteiro na lida ali, até chegar ao final do dia, descansarem e irem lá comer um doce, alguma coisa assim, um bolo que a avó dele tinha feito. Tinha outros familiares que aí estavam
com a avó dele lá na casa da frente. Ficaram batendo papo até altas horas, assim mesmo, sabe? Foram dormir bem tarde, que não era o comum ali pra eles. E é isso. Aí tava ele e o avô dele só dormindo na casinha do fundo lá e o resto da família na casa da casa da frente. Nessa, o avô dele e ele, né, o Varley, acordaram de madrugada, assim, tipo 2h30, 2h40 da madrugada, com um galo cantando, mas cantando muito alto mesmo, sabe? Mas o galo, assim, tipo, a ponto de realmente incomodar eles e fazer eles se levantarem. Aí quando o Varley levantou, isso ele falou que ele tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, já era um rapaz ali, sabe? Só que meio jovem ainda, meio, né? Foi lá, perguntou, né, vô, o que é isso e tal. Ele falou, ah, não sei, mas é mau agouro quando o galo canta assim, não presta, né, e tal. Tô tentando fazer ele ficar quieto aqui, mas enfim. Aí tinha uma cachorrinha, né, que acompanhava sempre o avô dele. Essa cachorrinha, geralmente quando fazia barulho, quando os outros bichos faziam algum movimento mais assim, a cachorrinha ia pra cima, sabe? Só que esse dia ele notou que a cachorrinha tava grudada no pé do avô dele ali e não saía de perto do avô dele, não fazia aqueles sinais de agressividade como geralmente ela tinha em outros dias, né? Aí ele deu umas estilingadas, brigou com o galo e tal. O galo não ficou quieto, ele saiu pra fora, né? E a cachorrinha não saiu com ele. O Varley lembra que a cachorrinha ficou pra dentro da casa e só o avô foi pra fora, né? Aí ele lá, né, todo curioso, também todo metido a corajoso, falou: "Não, vou com o senhor, né, vô?" E saiu junto com eles e eles foram ali até em direção ao galinheiro pra, né, fazer o galo parar de cantar, né? E o avô dele falou: "Não, fica do meu lado aí, fica do meu lado." E aí, quando eles conseguiram chegar perto do galinheiro ali e jogar terra, jogar alguma coisa no galo pro galo parar de fazer barulho, né? Eles olharam, não tinha bicho nenhum, porque o avô dele até falou: às vezes é gato do mato, às vezes é algum bicho que tá assustando o galo e o galo tá se impondo, né? Aí eles olharam, não tinha nada de diferente, o galo parou de cantar assim que eles jogaram terra e eles estavam voltando pra casinha. E foi quando eles olharam pro meio do mato, assim, alguns metros assim para frente da casinha, né, pro lado descampado, assim, que não tinha nada, e eles viram um homem, um senhor, inteirinho de branco, assim, sabe, como se estivesse com uma camisolona, um vestidão, segundo ele, parado no mato lá, sabe, assim, com os bracinhos cruzados, assim, sabe, tipo, com os braços cruzados, segurando os dois cotovelos, assim, pelo que o Varley escreveu no comentário. Escreveu no relato aqui que eu tô contando para vocês. Aí os dois pararam, né? O Varley e o avô dele pararam para tentar entender aquela situação. Ficaram olhando, né? Aí o avô do Varley ainda falou para ele: "Você tá vendo aquele homem lá, filho? Você tá vendo?" Aí o Varley falou: "Tô, vô, que é? Quem que é aquele homem lá?" "Não sei, não sei, esquisito, né?" Até que o homem descruzou os braços e fez sinal para eles, né? Tipo, chamando eles. Aí eles voltaram para casa. Aí nessa o avô do Varley pegou uma espingarda, uma garruncha lá, o Varley chamou de rifle, né? Mas deve ser uma garruncha, né? Pegou a arma e saiu pra fora pra ir atrás do velho lá, o velho de camisola lá, pelo que eles falaram. Aí eles foram pro meio do mato, o avô dele e ele, e foram seguindo em direção. O velho saiu de lá e foi andando assim pro meio do mato até que tipo sumiu da vista deles. E eles chegaram pertinho, pertinho, pertinho da mata. E aí eles decidiram que não era seguro entrar no meio daquele mato lá. O avô dele ainda deu uns dois pipocos pro alto lá. Falou: "Vamos voltar pra casa." Aí, tipo, nessa que ele deu os dois tiros pro alto, acordou o pessoal da outra casa. Ele foi lá, contou pro pessoal que... Aí ele não falou que tinha visto um velho, mas que tinha escutado barulho, que achou que era algum bicho assustando as galinhas. Só no outro dia que ele foi contar pro pessoal mesmo que os dois tinham visto esse velho de roupa branca. E também no outro dia, né, quando passou tudo isso, eles foram conversar com os vizinhos também, com o pessoal mais antigo ali da região, e aí eles contaram que há muito e muito e muito tempo atrás, num outro sítio que ficava, sabe, tipo, do outro lado ali do vale que eles moravam, morava um senhor, e aí esse senhor ele fazia benzimento, fazia algumas coisas assim, gostava muito de ficar andando pelo meio do mato ali, sabe, procurando as coisas para fazer chá, para fazer as coisas que ele mexia ali, porque ele fazia garrafada para vender, né? Fazia, não sei se vocês já ouviram falar aquelas garrafadas.
que tem remédio, tem umas superstições lá. Eu vou contar dos vídeos de superstições e crenças aqui no canal. Enfim, que era para as pessoas tomarem, era um remédio, eram afrodisíacos, essas coisas assim. E uma das manias desse velho era andar de pijamão para cima e para baixo. E aí até o povo ficava bravo com o velho. E um dia encontraram esse velho desfalecido lá, né, morto na casinha dele, nunca entenderam o que aconteceu. Só que virava, mexia, o povo que estava andando pro meio do mato via mesmo um velho lá de camisola andando por lá. E agora eu vou contar para vocês o relato da Júlia. A Júlia, que é de Porto Alegre, mora hoje em Porto Alegre, mas durante a infância ela precisou ficar um tempo ali numa cidade chamada Barra do Ribeiro, pelo que ela explicou, ali na região de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. E aí ela explicou, porque quando ela nasceu, os pais estavam juntos, aí depois de alguns anos que a irmã dela já tinha nascido, alguma coisa assim, os pais se separaram e a mãe ficou morando em Porto Alegre e o pai voltou a morar com a família dos avós nessa cidade que eu comentei com vocês, né? Na região dessa cidade aí de Barra do Ribeiro. Aí, eventualmente, a Júlia e a irmã dela passavam temporadas lá com o pai no sítio lá do avô, né? E sempre ficava nisso, um pé lá, um pé cá, e depois de muitos anos os pais reataram, voltaram ficaram juntos de novo, né? E voltaram a morar juntos em Porto Alegre, depois de alguns bons anos. Mas a infância dela foi isso, né? Um pé em Porto Alegre e um pé em Barra do Ribeiro. Em uma dessas estadias ali que ela ficou, um dessas férias, desses períodos, que ela chegou até morar alguns meses e até estudar nessa cidadezinha e tudo mais, pelo que ela explicou, é, ela ficou sabendo e ela presenciou uma aparição que era muito comum ali no sítio do avô dela, que era um tal de a sombra, né? Que a maioria das pessoas não viam a assombração, viam a sombra da assombração, né? Viam tipo aquela sombra passando assim e era a sombra de um homem com um chapéu. No sítio da família da Júlia, dos avós dela, tinha um engenho que era muito bonito, assim, sabe? Onde o pai dela e o avô guardavam as coisas e também produziam algumas coisas ali e tudo. E esse engenho ele ficava bem próximo do riozinho que cortava ali o sítio, enfim. Era todo feito de pedra, tinha uma varandona e era grande, que dá assim a ponto de para dar a volta e alguns minutos, né, para contornar o engenho inteiro. Com uma estrutura bem grandona, uma coisa que sempre teve há muitos anos ali, né? E aí as crianças e algumas pessoas da família não gostavam de ficar próximo desse engenho porque viam a sombra desse homem. Escutavam passos, viam aquela coisa bem coisa de assombração mesmo, de fantasma, né? E aí a Júlia falou que ela tinha medo, tinha receio, mas assim às vezes esquecia, não ligava. Não era uma pessoa que tinha tanto medo assim. A irmã dela ela falou que nunca ia para lá, assim como os outros amiguinhos, primos ali. Só que certa vez a Júlia esqueceu e ela foi buscar alguma coisa para o pai dela, foi fazer alguma coisa para o pai dela no engenho. Entrou lá, perdeu um pouco da noção do tempo, né? Ela era criança, assim, começou a brincar, né? Começou enquanto procurava o que ela estava buscando ali pro pai dela, começou a brincar, de arrumar as coisas, de casinha, disso, daquilo e daquilo, até que ela escutou um barulho de alguma coisa caindo nos fundos do engenho, na parte lá onde ficava mais o estoque, as ferramentas, as coisas assim. Aí ela, naquele primeiro momento, ela imaginou que fosse o avô dela que estava chegando da roça ali, chegando da plantação e estava guardando as coisas ali, tirando a bota, essas coisas que eles ficavam ali, né? Aí ela falou, vou lá falar com meu avô, né? Aí pegou as coisas ali que era do pai dela e enfim, e andou ali a varanda inteira assim, toda de pedra, pelo que ela explicou. Era à tarde assim, sabe, o solzão bem forte, e ela viu a sombra de um homem passando assim, né? Aí ela viu aquela sombra e ela, né, meu avô teve a certeza que tinha alguém esperando ela lá do outro lado, né? Aí ela foi chamando vô, 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 vô. Quando ela virou, ela olhou, não tinha ninguém. E aí ela ficou naquela sensação de, ué, o que é isso, né? Aí entrou dentro ali daquele quarto, daquele cômodo, começou a chamar, né? Tem alguém aí? Vô, pai e tal. Ninguém respondia, até que ela desistiu, decidiu sair, aí ela começou a ter uma sensação de medo, de desconforto, né? Uma sensação ruim. E quando ela estava saindo, ela olhou pela janela para dentro do cômodo que ela tinha acabado de sair, dessa oficina dentro do engenho,
e ela viu um homem sentado com a cabeça baixa, assim, um senhor bem de idade mesmo, assim, com um chapéu na cabeça. E ela não reconheceu aquele homem, ela falou, não conheço esse homem, né? Aí ela assustou, deixou cair as coisas que estavam na mão dela e saiu gritando, correndo, né? Pai, pai, vó, né? Até chegar lá na casa da família, né? E contar para a avó dela e para o avô dele que estavam ali na cozinha. Falar, vi um homem de chapéu lá no engenho, assombração e tal. Aí os avós já brigaram com ela, falando, não é pra você ficar andando lá e tal, não tem nada, enfim, vamos lá. Aí a avó dela deu a mão para ela, eles voltaram lá, pegaram a sacola, olharam tudo, viram, realmente não tinha nada. Passou-se mais um tempo, aí era já alguns anos para frente e tal. Os pais dela já estavam voltando, ainda tinham voltado a namorar, não moravam juntos, mas tinham voltado a se entender ali, estavam conversando. A mãe dela estava lá, com a tia dela, com os familiares do lado da mãe, que não eram do lado do pai. E esses familiares do lado da mãe dela não eram muito acostumados, não sabiam, né? Da lenda, da assombração, do homem de chapéu que ficava no engenho. E nessa, os parentes lá decidiram, né, sair andar para conhecer o sítio, explorar, enquanto a família estava conversando ali na casa, na cozinha, na casa, ali na sala, ali, né, confraternizando. E passou-se um tempo, voltaram, né? Essas duas tias dela e mais uma prima dela voltaram assustadas, falando que enquanto elas estavam olhando e tirando foto ali no engenho, elas tiveram a sensação de um homem, viram a sombra de um homem passando dentro do engenho e a mesma descrição. Um homem não muito alto, estatura normal, com chapéu na cabeça, andando meio curvado, e passou-se, né? E aí ficou aquela sensação de susto, né? De novo, assim, todo mundo, né? Que é isso? Que assombração é essa? Que coisa é essa e tal? Aí a família dela era bem católica, a avó dela, numa época lá que tinha aquelas procissões, bandeira do divino e tudo mais, pediu para o padre, para o pessoal da paróquia passar lá. Diz que fez algumas coisas que para trazer um certo conforto para eles ali, uma certa estabilidade ali, para eles não ficarem passando tanto esse medo, que todo mundo via isso, né? Só que tem uma coisa, o avô dela, o pai dela e a avó dela que moravam ali nunca viam. Quem via era geralmente o pessoal de fora, que estava ali trabalhando, que estava ali de passagem, passeio, e as crianças que viam muito. É o que a Júlia falou, sempre eram crianças, eram pessoas de fora, quem meu avô, minha avó e meu pai nunca viam, nunca viam. A minha mãe viu, meu pai nunca viu. E aí passou-se mais um tempo, aí quando os pais já tinham voltado, aí eles estavam mexendo com mudança, e tinha algumas coisas que o pai dela já ia levar para a cidade, lá para Porto Alegre, para guardar lá, para cuidar com mais carinho, a pedido dos próprios avós, né? E daí tinha umas caixas com fotos, com um monte de coisa, e eles começaram a olhar, coisa que ela nunca tinha feito, que não era costume deles, começaram a olhar aquelas coisas mais antigas, né? E aí foram olhando, mexiam com uma coisa, mexiam com outra e tal, até que num álbum de fotos a Júlia pegou e folheando ali ela viu o senhor que ela tinha visto sentado no engenho lá. Ela viu, assim, sabe? Ela falou: esse homem aqui, esse velho aqui. Aí o que que tem? O que que tem? Foi ele que eu vi. Foi ele que eu vi sentado lá no engenho lá. Foi ele. É esse homem que eu vi. Aí o pai dela falou: esse daí era o meu vô. Pai, pai do meu pai. Aí o avô dela foi lá e falou: esse aqui é meu pai e tal. Enfim, foi ele aqui, morou aqui há sei lá quantos anos atrás e tal, mas está falecido há muitos anos, você não era nem nascida quando ele faleceu. Então, mas é ele que eu vi. Aí ela guardou aquela foto, né, com bastante atenção e carinho, deixou separado ali. E quando eles chegaram em Porto Alegre, quando eles chegaram, já se mudaram, eles tiveram lá a visita das tias, a irmã da mãe dela, eles estavam um dia lá em casa, lá numa festa, assim, confraternizando também. Ela pegou a foto e falou: olha, tá vendo aqui, ó? Foi esse homem que vocês viram quando vocês estavam lá também, tiveram a sensação? Aí uma das tias dela falou: foi exatamente esse homem que eu vi, esse homem que tá na foto aí, esse senhor que tá com a cabeça baixa lá e tal. E aí ficou essa história na família dela o tempo todo. Depois de muitos anos, os avós faleceram, aí o pai e o tio se desfizeram daquelas terras. Segundo ela, o engenho ainda existe, mas nunca mais se comentou sobre isso, nunca mais ninguém falou. Mas foi a experiência que ela passou. Você também tem relatos legais, mande para mim, que nos próximos dias, aí, nos próximos meses, eu vou
intensificar a leitura contando os relatos de vocês aqui. Se vocês tiverem outras sugestões, deixem lá nos comentários. Se tiverem só pequenas experiências, também deixem lá nos comentários lá com sustos, assombrações ou coisas misteriosas. Tinha um relato muito legal que eu ia contar aqui hoje para vocês, só que o barulho da festa tá voltando, então vou deixar para contar no próximo vídeo, que é um próximo vídeo que eu já vou falar de criaturas, lendas associadas a entidades, a bichos, coisas do tipo, que é a lenda do Papai Noel da Mata. Que uma pessoa que também foi visitar o avô dele no sítio, inscrito aqui do canal e tal, e um Papai Noel do Mato roubou a chupeta do irmão dele. Então esse daí no próximo vídeo que eu vou contar pra vocês, espero aí que no vídeo de quinta-feira, 8 horas, conto aí com a presença de vocês igual hoje. E é isso, se inscreva nesse canal, ajuda o canal a crescer, o canal a melhorar, dê o like, faça um comentário legal, hype esse vídeo que me ajuda muito mesmo. E se você perdeu um dos últimos vídeos, principalmente aquele vídeo de superstição da vela na cumbuquinha em cima do rio, ele vai estar aparecendo aqui pra vocês. Só clicar e valeu!